Oi, Kézia. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo assim. Só aguardando a Kézia entrar aqui, aí a gente já inicia, tá? Tá ótimo. Acho que ela tá com um probleminha de conexão aqui. Eu acho que a internet da Kézia não vai, então a gente vai ter que iniciar sem ela, tudo bem? Qualquer coisa ela entra no meio da live. Tudo bem, sem problema. Não está vindo áudio. Tava mutado, Tá perdão. bom. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna e a gente está iniciando mais uma vez o nosso novo quadro do Impulsione, né? Que é o Impulsionadores da VET. E a gente tem como intuito, né? Convidar alunos e profissionais que impulsionam, né, esse mercado da veterinária, dando esse exemplo do seu trabalho, né? E da sua trajetória. E a gente vai ter como patrocinador hoje a PGS Vet, que é uma distribuidora de equipamentos veterinários, né? E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. A gente vai estar deixando marcado aqui a página do PGS Vet, mas qualquer coisa no final da live vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente pode estar tirando as dúvidas pelo direct. E hoje está conosco, né, o médico veterinário Vinícius Maués. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Bom, vamos começar. Em poucas palavras, descreva a sua formação. Olha, eu ainda sou médico veterinário, né? Então, assim, é uma profissão que eu escolhi por amor de infância, né? Quem não, quando criança, se apaixonou pelos animais e me levou a ser médico veterinário e hoje exerço a profissão levando para a área comercial. Qual é a sua área de atuação geral e específica? Bom, hoje a minha área de trabalho é a área comercial, né? Que é uma área que se desenvolveu aí, principalmente nos últimos anos, com o boom, com a evolução do mercado pet que teve, principalmente aí na última década, né? E é uma área que abriu muito espaço para a parte técnica, né? Para a parte do médico veterinário. Desenvolvendo a área comercial. Acho que travou um pouquinho o áudio aqui para mim. Oi? É,
Acho que a sua internet travou. Foi, acho Pelo que menos para mim aqui travou aqui. deu uma travada. Agora já tá normal? Tá tudo ok com o áudio? Tá, o áudio está normal. Tá normal. A imagem é que a sua, pelo menos para mim, tá meio. Acho que tá com instabilidade, então, que aqui no meu tá tranquilo, eu já consigo ver a sua bem nítida. É, agora estabilizou a sua. Estabilizou? Agora Então tá. estabilizou. É, aqui, conta pra gente como é a sua rotina de trabalho e quais dicas você tem para os futuros novos profissionais, com base na sua experiência de mercado. Bom, hoje a rotina do trabalho da área comercial, eu vou falar de uma forma geral, né? Hoje, e também já dando uma dica para os futuros médicos veterinários, que é uma coisa que a gente procura fazer também aqui muito na distribuidora, é desenvolver pessoas, né? E de todos os ramos, mas especificamente pelo fato de a gente estar no ramo comercial veterinário, a gente desenvolve muitas pessoas técnicas, né? Médicos veterinários. Então, hoje a nossa rotina de trabalho do médico veterinário hoje aqui é fazer visitação em clientes, apresentar produtos, gerar demanda, tirar dúvidas, fazer treinamentos, além de se desenvolver também estudando produto, desenvolvendo a equipe comercial, que aí são os vendedores, participando de palestras. É uma rotina de trabalho assim muito dinâmica, né? Nós não temos uma rotina de trabalho que seja igual todos os dias, né? Então, um dia você está dando uma palestra numa universidade, outro dia você está abordando veterinários nos consultórios, nas clínicas, no hospital, outro dia você está dando treinamento para a sua equipe interna. Então, assim, pensando muito no médico veterinário, e hoje nós temos muito médico veterinário, só para você ter uma ideia, hoje a distribuidora tem aproximadamente 170 funcionários. E desses, 30 são médicos veterinários e 13 são acadêmicos de medicina veterinária que já iniciam com a gente como forma de estágio. Então, é como se fosse um promotor júnior que vai estar lá na loja, abordando o cliente, fazendo treinamento também. Então, tanto o médico veterinário formado quanto os acadêmicos que iniciam com a gente são pessoas que estão em constante desenvolvimento técnico, porque você precisa estudar muito produto e para você estudar o produto, você tem que ter um conhecimento de patologia, de farmacologia, de fisiologia. Então, engloba muitas áreas da medicina veterinária. Então, a nossa rotina ela é muito dinâmica. A nossa rotina o dia a dia dela é muito diferente. Mas a base dela toda é o treinamento, é o estudo. Hoje, tanto o acadêmico que entra aqui quanto os médicos veterinários é um estudo constante. Não só dos nossos produtos, mas de produtos que lançam dos concorrentes, de tendências de mercado, de análise de números de mercado. Então, a gente tem que estar acompanhando o crescimento de mercado, como é que está o crescimento da área food, por exemplo, da área de pet care, da área vet, quais são os produtos que estão em tendência, o que é que o mercado fora também diz. Além de ter um conhecimento do nosso mercado, o que é que está vindo de tendência dos outros mercados. Então, assim, é uma rotina muito dinâmica, tanto de estudo, mas também de visitação, de universidade, de institutos de pós-graduação também, a gente tem muitas parcerias. E as dicas que você teria para os novos futuros profissionais, com base na sua experiência? Bom, de dica, assim, o ramo comercial, ele é um ramo que já teve, digamos, uma forma meio jocosa de ser chamado de venderinário, né? Então, poxa, eu estudo tanto para ser vendedor, né? Isso, se você for pensar isso há 10, 15 anos atrás, o médico veterinário não se via atendendo na área comercial. Porque se a gente for replicar isso para a área humana, que seriam mais ou menos os propagandistas, você não vê médicos sendo propagandistas, né? Você tem pessoas de todas as formações sendo propagandistas. Então, no começo, o médico veterinário ele tinha um pouco desse receio, né? Então, hoje não. Hoje é um mercado, como eu falei para você, hoje quase 30% aí do nosso efetivo são de médicos veterinários, estão gerando muito emprego, além de conhecimento e remunerações também muito boas para os médicos veterinários. A maioria tem salários muito atrativos e, assim, possibilidade de crescimento.
Então, o que eu digo para quem hoje está na faculdade, para quem é recém-formado, ou para quem já tem muito tempo de formado também, vejam o lado comercial com outros olhos, porque você tem a possibilidade, inclusive, de seguir carreira dentro da indústria. Nós temos muitas pessoas próximas, médicos veterinários, que ingressaram em indústrias e estão, assim, fazendo carreira. E é um mercado, é um dos poucos mercados no Brasil que cresce ano a ano 2 dígitos. Então, o corpo técnico veterinário, com tantas universidades cada vez mais surgindo e muitas pessoas se formando, a tendência é que a área comercial também abrace muito mais, como já vem abraçando. E hoje é uma tendência das distribuidoras, das indústrias, focarem muito na parte técnica do médico veterinário. Então, assim, olhe com carinho, é uma área muito boa, muito promissora, e é uma área que se estuda demais. Para quem acha aquela frase antiga, né, que se diz lá dos nossos avós, se não der certo, vai ser vendedor, arruma alguma coisa. Essa época já passou. Hoje não é só ser um vendedor. Você tem que ser um consultor de vendas, um desafiador, um gerador de demanda, um analista para o seu cliente e muito técnico, né? O veterinário, cada vez mais, ele é exigido e no ramo comercial não é diferente. Não basta chegar no ramo comercial, eu sou médico veterinário. Não não é só isso, né? Você tem que desenvolver, você tem que saber lidar com pessoas, desenvolver pessoas, além de ser técnico, evidente, né? Você é um médico veterinário. Vou só verificar aqui. Se alguém quiser enviar alguma pergunta via chat, a gente já encaminha aqui pro... Pode encaminhar. Tem muitas pessoas aqui talvez Muitos querendo fazer elogios perguntas. aqui. Muitos elogios. Obrigado aos elogios, né? Provavelmente alguns são funcionários daqui da empresa. Clientes, tem muitos clientes aí também. Mandar um Pedro. abraço para todos os nossos clientes, né, e funcionários. Obrigado por estar aí participando da live. E assim, eu entrei nesse ramo tem 8 anos, né? Até para contar um pouquinho aí de como eu cheguei nesse ramo. Eu tenho 18 anos de formado, já morei em Manaus, já morei em Guarulhos, já cliniquei, né? Acho que todo mundo quando sai, dificilmente não clinica, né? Mesmo mais que você tenha, quero ir para grandes, quero ir para inspeção, clínica. Cliniquei, já fui RT de indústria, né? De abatedouro, já trabalhei em laboratório, né? Fazendo análises de resíduos em proteína animal. Então isso me desenvolveu muito como pessoa, né? Graças a Deus por onde eu passei, tive várias pessoas que me ajudaram a desenvolver. E, de repente, me vi procurando emprego e vi a oportunidade de ser promotor técnico de uma indústria que me trouxe para a comercial sem saber muito, mas me casou muito o perfil. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, falo muito e gosto de estar com pessoas. E em 2015 ingressei nesse ramo como promotor técnico de uma distribuidora para uma indústria, né? Não era da indústria, eu era representante lá dentro da indústria como promotor. E ingressei no mercado, né? Aí fui gostando e tenho um amigo que é um amigo meu há muito tempo, que tem uma distribuidora, e isso nunca foi eu pedir emprego para ele, muito pelo contrário. Ele viu meu desenvolver na outra distribuidora e foi lá e bora, tá na hora de tu vir trabalhar comigo. 6 meses depois eu estava com ele e assim, completamente apaixonado pelo ramo comercial, né? Virando madrugadas estudando produtos, baixando bula, imprimindo resumo, preparando apresentação. Sou pai de 3 meninas e na segunda, quando nasceu, com 2 dias eu já estava dando palestra, então, porque realmente sou muito apaixonado pelo que eu faço. Como ele tem uma frase que ele diz que ele é um eterno vendedor, eu sou um eterno promotor técnico, então, por mais que hoje eu tenha um cargo de diretor comercial das distribuidoras, que hoje estão em 5 estados no norte, a distribuidora, com 4 centros de distribuição, mais de 30 marcas representando, a minha vida é gostar disso aqui, né? De bater papo, de fazer palestra, de desenvolver pessoas. Vira e mexe, eu estou em universidades aqui falando de mercado, falando do ramo comercial.
E isso foi me alavancando dentro da distribuidora, né? De promotor, virei supervisor do laboratório, virei supervisor geral, gerente comercial, gerente geral, e hoje sou o diretor comercial da distribuidora, que hoje tem mais de 160 funcionários e quase 40 veterinários, entre veterinários e acadêmicos, né? E isso é uma paixão, a gente vê hoje o que a gente tem como lema, que eu e o proprietário, que é o Michel Abinader, né? A gente não trabalha para ser o melhor, para querer ser o melhor, melhor que ninguém, não. A gente faz o nosso trabalho, mas o que mais nos satisfaz hoje, e muitos deles estão aí acompanhando, é desenvolver pessoas. E isso é uma satisfação a gente ter hoje, por exemplo, supervisoras que começaram como PDV, freelance, e hoje são nossas supervisoras. A gente ter funcionário hoje que começou como PDV, virou promotor, virou supervisor e hoje está em Portugal, trabalhando em indústria em Portugal. Hoje a gente tem 3 ex-funcionários veterinários que estão em indústria. Então, isso é o que mais nos satisfaz, ver pessoas crescer na distribuidora, se formar, comprar carro, trocar de carro. Então, hoje é a nossa paixão. E o mercado comercial ele nos proporciona isso, né? E para o médico veterinário, principalmente, pelo fato de serem produtos, em geral, muito técnicos. Então, olhe com carinho para o ramo comercial. O ramo comercial é muito bom, é gratificante, é prazeroso. Dá trabalho, mas é bom. Aí veio uma dúvida aqui do Caleu Reis. Qual o seu diferencial que lhe fez chegar hoje onde você está? Olha, eu sou uma pessoa muito determinada no que eu faço, né? O pessoal até brinca aqui que eu sou muito para ontem, eu quero tudo para ontem, mas o meu maior diferencial, eu acho, eu gosto de trabalhar e lidar com pessoas. Eu gosto disso e hoje é o que é a minha paixão, é lidar com pessoas, é viajar. Eu sempre tive um desejo de trabalhar na indústria, sempre tive. Quando eu entrei no ramo comercial, eu falei, eu quero trabalhar na indústria, eu quero ser um gerente regional. Mas o caminho me levou para outro lugar, né? Eu participar de um crescimento de uma distribuidora que, quando eu entrei, tinham 10 funcionários, ficava nos altos de uma loja e hoje, somando todos os galpões das distribuidoras, são quase 8 mil metros quadrados. E hoje a gente atende vários estados, a gente desenvolve pessoas por onde a gente passa. E assim, eu sempre fui muito determinado em estudar. Eu lançava produto, eu não descansava enquanto eu não tivesse todos os produtos na minha cabeça, resumo. Eu sempre preparei todas as minhas apresentações, eu sempre tinha meu público-alvo, né? Então, se fosse para eu apresentar para os veterinários experientes, eu tinha. Se fosse para recém-formado, eu tinha. Se fosse para acadêmico, eu tinha. Se fosse para minha equipe comercial, os vendedores, eu tinha uma apresentação. Se fosse para balconista, eu tinha uma apresentação, o produto que fosse. Então, assim, eu sempre fui muito determinado em saber lidar com pessoas. É a minha paixão hoje é essa, saber lidar com pessoas e ajudar elas a se desenvolver. O chat está bombando, muitas mensagens de elogios aqui. E bom, Estão pedindo até para enviar currículo. pode mandar. Quem tiver interesse em vir trabalhar nas distribuidoras da Vetnada, hoje nós estamos em 4 estados com CD. Pará é a nossa matriz, a gente fica em Belém. Nós temos uma filial no Tocantins, fica em Palmas. Nós temos uma filial em São Luís, em Maranhão. Nós temos uma filial agora no Amapá, no estado de Macapá, no estado do Amapá. E no estado do Amazonas, nós não temos filial lá, mas nós já fazemos atendimento. Então, quem tiver interesse, estiver nessas localidades ou no interior, posso lhe dizer que hoje nós devemos ter, para médico veterinário, se eu não me engano, 3 vagas abertas a serem preenchidas. Mais Quem quiser uma pergunta. trabalhar, Qual a maior dificuldade que você... Acho que ficou faltando alguma palavra. Acho que é para quem entra nesse mercado. Qual a maior dificuldade? a maior dificuldade para quem entra nesse mercado, bom, como qualquer mercado, né, você tem que se dedicar. Mas, assim, é, eu costumo dizer que, principalmente no mercado da venda, você tem 2 diferenças do vendedor. Você tem um vendedor que está dentro da loja, esperando receber o cliente que vai entrar querendo comprar. E
você tem um vendedor que vai lá vender para aquele cliente comprar, que é o nosso caso. Então, assim, a maior dificuldade no começo talvez seja realmente fazer relacionamento com pessoas. Porque você tem, quando você entra no mercado de uma distribuidora como a nossa, você tem que se relacionar com os funcionários da distribuidora. Né? Então, se você entrar aqui como um promotor técnico, você vai ter que ter uma equipe de vendas, você tem que saber lidar com o pessoal da logística, com o pessoal do marketing, com o financeiro. Além disso, com os clientes, né? Você tem que saber lidar com o veterinário que você vai entrar, você tem que saber falar com o pessoal que está atendendo no balcão. Então, a primeira dificuldade é o relacionamento. Né? E às vezes as pessoas, quando têm essa dificuldade, esbarra e já bate e volta. Quando você tem facilidade em fazer relacionamento, a parte técnica é o próximo passo. A gente vê, às vezes, muitas pessoas muito técnicos e não conseguem lidar com pessoas. E é um pouco mais difícil. É mais difícil você desenvolver tecnicamente do que... É mais difícil, quer dizer, você lidar com pessoas do que desenvolver tecnicamente. Então, se você tem essa facilidade ou quer aprender a lidar com pessoas, porque também tem isso. Ah, Vinícius, me pergunta muito, qual é o melhor perfil para um vendedor, para um promotor técnico? Não tem melhor perfil. O melhor perfil que tem é o que se adapta ao cliente. Você tem cliente que você entra que quer falar de produto. Você tem que saber adaptar isso. E tem cliente que você entra, ele quer só saber para que serve o teu produto. Quanto custa, é só isso que eu quero saber. Então, a gente da área comercial, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a maior dificuldade, sem dúvida, é o relacionamento com pessoas. Bom, e por enquanto foram essas dúvidas. Acho que a gente vai finalizar por aqui. Novamente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, a gente vai ter outra live semana que vem, então a gente espera vocês aqui 7 horas, aqui no Impulsione. E muito obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Mandar um abraço, um agradecimento especial ao meu amigo Pedro Paulo, né, que é um amigo meu de longa data da universidade, que foi quem me fez esse convite aí oficialmente. Então, não sei se ele está online, mas, Pedro, obrigado. Estamos juntos. Precisando é só chamar. Não só eu, mas toda a distribuidora, toda a nossa estrutura, os nossos funcionários estão à disposição para parcerias, para mais eventos. Pediram para eu só dizer aqui ao sextou que eu faço, né, toda sexta-feira, que eu me fantasio, né? Então, realmente, a sexta-feira eu me fantasio, toda sexta-feira eu invento uma fantasia meio louca, que é para dar uma quebrada. A nossa semana normalmente é tão puxada. Então, para quem não sabe qual é a ideia do sextou, que é estou sextando, é essa, é dar uma descontraída, quebrar, é muito do relacionamento. Então, sextou para todos. Um abraço, Pedro Paulo, tamo junto. Um beijo para todos os funcionários, para todos os clientes, amigos que estão aí na live prestigiando. Estão pedindo um beijo para a Qualivete. Um beijo pro meu amigo da Qualivete, meu parça também, tamo junto, mande um beijo. Um beijo, parça, um beijo, doutora Aniel, um beijo, Bruno, um beijo, doutora. Tudo bom para vocês aí, ó. Beijo. Boa noite, obrigada. Beijo, boa noite, pessoal.